Fase inicial do artesanato local, de 1800 a 1899. O artesanato em Serra Negra iniciou-se, como em toda a comunidade, como uma necessidade dos habitantes locais de objetos, utensílios, alimentos e bebidas para a sua subsistência. No início, utensílios para a utilização dos próprios moradores, tais como cestos, redes e cerâmicas com aplicação de técnicas dos nativos indígenas e outras aprendidas pelos colonizadores e bandeirantes, originalmente utilizando palhas de milho e outras fibras de vegetações nativas. Com o aumento das famílias de origens portuguesa e espanhola e a introdução da criação de animais, cultivo de frutas, verduras e legumes de outros países e continentes, outros trabalhos passaram a ser elaborados, tais como o de fiação, tecelagem, trabalhos em tricô, crochê, biuro, macramê, bordados, tapeçaria, cestaria, cerâmica, marcenaria, bolsas e outros artigos em couro, produção de charcutaria, queijos e bebidas fermentadas. A princípio para consumo próprio e com o passar do tempo, desde o surgimento do povoado e o aumento da população, incluindo passagens de viajantes, a produção de tais artesanatos passou a ser comercializada. Com a introdução de escravos na comunidade devido ao início de grandes culturas como cana-de-açúcar e principalmente o café, deu-se início à confecção de artesanato de origem africana, como tapetes, almofadas, máscaras e esculturas. Esta fase iniciou-se em 1820, quando vieram os primeiros desbravadores para a região, seguindo até 1899. Vale ressaltar também que no final desse período ocorreu a importante chegada de imigrantes de outros países, como libaneses e principalmente os italianos, que passaram a introduzir suas técnicas no cultivo, na criação de animais e no artesanato local. Fase áurea do artesanato serrano, de 1900 a 1979. A palavra artesanato neste período incluía muitas profissões: alfaiate, carpinteiro e marceneiro, carroceiro, chapeleiro, cordoeiro, curtidor, coteleiro, espingardeiro, ferreiro, oleiro, ourives, pedreiro, peleiro, pregueiro, sapateiro, celeiro, serralheiro, tanoeiro, tecelão e tintureiro. Em 1928 ocorreu a descoberta das águas minerais, que tornou a cidade uma estância hidromineral, atraindo turistas para a região devido às águas medicinais radioativas. Há indícios de que a população e os turistas utilizavam da lama das proximidades da fonte Santo Agostinho para banhos curativos, prática que ocorreu até os anos 70, tornando também o sabonete artesanal um item famoso. E foi com a chegada do turismo que o artesanato começou a ser comercializado em maior escala, transformando a Rua da Várzea na atual Rua do Comércio de Serra Negra. Até os anos 80, a busca por artesanato tinha como preferência cestaria em palha e bambu, peças em marcenaria, brinquedos, móveis, utensílios domésticos, bandejas, carrinhos de servir, entre outros. Acessórios em couro, bolsas, pastas, estojos, carteiras, sapatos, cintos e roupas. Tricô, crochê, bordados, sabonetes artesanais com destaque para a famosa perfumaria Leblon, santeiro, criação de imagens de santos. Um exemplo é a imagem de Santa Luzia da fonte de mesmo nome, confeccionada por um artesão local. Azulejos pintados à mão. Nesse momento, vamos lembrar do Sr. João Rain, que pintou os painéis da fonte Santo Agostinho. Louças e porcelanas pintadas à mão, com ênfase na loja Marielle, que formou diversas pessoas na arte da pintura em louça e porcelana. Chapelaria. Um destaque é a fábrica de chapéus Panamá Linho.
selaria e acessórios para montaria, alfaiataria, muito procurada por turistas recorrentes, ourivesaria e relojoaria, cutelaria, arte em metal, latonagem. Principal artista conhecido nos anos 70 e 80 é Carlos Cons. Cachaça artesanal, doces caseiros, vinhos artesanais, queijos e manteigas caseiras, charcutaria e muitos outros, como pintura em tecido, batik, macramê, biuro, fuxico, roupas, acessórios e outros trabalhos manuais. Esse eu aprendi com meu pai. E ele aprendeu isso aí sozinho. Essa aqui, primeiro a gente tira o bambu assim, depois racha e faz os esteios, né? Depois tira a fita, depois começa por aqui. Depois dobra ela, e depois vai aqui, aí trabalhando até chegar em cima. E tá pronto, depois faz o remate. Pronto, a gente só põe no sol para ele secar. E depois dá um banho de verniz nele. Até o quarto minguante é para cortar o bambu. Se cortar depois, carocha. O Bonaldo e tem um outro Américo Belardini. Aqui na cidade eu vendia para o Zé de Barro, que era mais. Vendia para o Corse, vendia para Érica Brandini, né? Vendia para um coronel também, o Renato. A maioria é tudo para São Paulo. Na verdade, eu comecei fazendo jacá, aquele jacá grande, para o Paraná, para colher algodão, que naquele tempo não tinha maquinário. Então, os peão colhiam algodão tudo no balaio, né? Então, eles ponhavam o balaio nas costas assim, ia colhendo e jogando assim, ó, o algodão. E eu, com esse Ronaldo, nós fazia 800 balaios por mês. Aí o caminhão vinha buscar, era das 6 da manhã às 10 da noite. Todo dia, para dar conta da freguesia. A minha esposa fazia, ela me ajudava. Tinha um irmão também que fazia, uma irmã, ela chamava Lourdes, meu irmão chamava Antônio. Eu fiz o covo. O covo a gente faz, ele tem a parte de baixo, depois tem a parte de cima que chama filho, né? Então coloca a parte de cima e antes põe comida, né? No covo. Depois amarrou a cordinha e põe no rio. A ponta ela fica dentro assim para o peixe não sair mais, que ele entra e não sai mais, né? E deixa no rio até encher. Depois vai lá e busca ele, tá em casa, põe lá de novo. Eu, a mãe, a Flora e a Marina. Nós fazia de monte mesmo isso daqui. Eu fazia, dependendo do tamanho, era 2. Dependendo, porque tinha de criança, então aquela era grande, para uma criança recém-nascida, aí era mais grande, mais ou menos assim, de comprida. Bonita cesta, bem feitinha. Tinha que colocar o dedo que nem fosse aqui, né? Aqui tinha o sapé, então eu passava a palha por cima desse sapé, passava aqui e pegava a palha aqui, para trabalhar, para poder fazer. Para mim era fácil. Agora, aquele que não era acostumado achava difícil, né? Mas era fácil. Ia nos arcos, no pasto lá do Janote e arrancava o sapé e coletava. Colocava numa caixa grande que o pai tinha feito, colocava lá dentro tudo ali, que tinha que pegar, a gente falava expurgar essa cesta, para ela não ficar preta. Então colocava um pozinho amarelo na brasa lá e tampava, cobria, e daí aquela fumaça ficava só ali onde estava a cesta. Era complicado, né? Pegava a palha, colocava em cima da mesa, sapé aí no chão ali, e aí a gente ia trabalhando. Aí nós fizemos, acho que foi bem uns 10 anos, 15. Eu com a mãe, a Flora, a Marina. E o Pedrinho que ia arrancar sapé.
Eu tenho ciência que o artesanato começou através do bambu. Quando o pessoal lá na década de 60 fazia cestos, artefatos para pesca, como covo, samburá, bandejas, esse tipo de coisa. Começo dos anos 80 se utilizava a araucária, que era o pinheiro lá do Paraná, que ainda era abundante na nossa região, sul de Minas, o Paraná quase todo, o norte de Santa Catarina, e a partir dos anos 80 o pinus entrou nessa demanda, por ser o pinus mais barato, por ser o seu crescimento muito mais rápido, ele acabou se tornando o carro-chefe, vamos dizer, dessa produção de artesanato em madeira. Hoje em dia é muito usado o MDF, que é muito mais prático em termos de produção. Esse material que se trabalha diretamente com a madeira, são poucos artesãos que fazem hoje. Ele está mais direcionado realmente ao MDF. E o advento do MDF se deu muito em função da procura por materiais mais sustentáveis, vamos dizer assim. No ano de 1980 para 81, eu me transferi para a Pedreira para ajudar um irmão da Elza Baratello, o senhor João Piccolomini. Ele tinha lá um barracão, uma ou duas máquinas, mas não conseguia produzir. E foi nessa época que eu me transferi para lá, fiquei 3 anos, e acabamos ensinando 35 funcionários a trabalhar com madeira. Esses funcionários que a gente acabou levando o nosso conhecimento, eles se espalharam, pulverizaram, e Pedreira hoje é bem vista em termos de artesanato, cresceu muito. E trabalho com couro desde os 14 anos, há 50 anos. Eu aprendi com meu cunhado, que trabalhava no Tino Ramalho, e o Vitorino Azevedo, quando era moleque, que estudava ainda no Lourenço. Esse gatinho aqui tudo conhece. Hoje a pessoa tem acima de 60 anos e fala, quando eu era menina eu usava esse gatinho, que foi o começo das fábricas aqui na cidade, que foi o Romeu Risse, o dono desse modelo. Aqui tinha muitas fábricas de couro, né? E as criançadas na faixa de 14, 15 anos, que aqueles tempos podia trabalhar e hoje não pode mais, quem quisesse trabalhar tinha que começar as fábricas de sandália, que tinha muitos, né? Pelo menos 80% que nascido aqui na cidade aqui chegou a trabalhar com couro. Filha do Gino, italiano, né? Conhecido na cidade como o pioneiro dos casacos de couro. Teve uma época que ele mexeu, assim, a primeira vez que ele mexeu com couro, ele comprava o couro, chama couro verde, do jeito que sai do boi. Aí ele salgava e vendia para os curtumes. Começou em 74, meu pai tinha um amigo italiano também, que morava em São Paulo, e o pai dele era alfaiate. Aí eles tiveram a ideia de começar. E ficaram muitos anos. E ele super famoso em São Paulo como Danello. Danello é o sobrenome dele. E ficou da Gino como sendo a loja do Gino, né? Em couro, o meu pai sempre falava que só tinha, ele tinha conhecimento de uma fábrica de jeans, que chamava Ville Jack Jeans. E eles faziam alguma coisa em couro, alguma peça, não sei, alguma coisa, muito pouco. Então a da Gino foi uma escola, porque ninguém sabia fazer, né, cortar, costurar o couro. Eu acho que veio alguém até do Uruguai ensinar aqui, o meu pai, aqui. Pegou algumas costureiras e foi indo, porque a nível de Brasil não tinha, então vendeu muito
para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso. Muitos anos depois o Rio Grande do Sul começou a fazer. E agora a Serra Negra é de muito tempo, né? O couro, teve as fases do couro. Né? Quando eu era criança, eu lembro que eles faziam assim tudo trabalhado, lancheira, pasta de escola, que a gente ia até na escola com a pasta de couro e tal. Depois teve teve o tempo de fábrica de sandália, aí todo mundo abria a fábrica de sandália. Mas sempre Serra Negra foi famosa pelo couro, né? Sempre, fábricas de bolsa. Aí o casaco começou com meu pai, mas né, tem várias fábricas hoje, mas antes era fábrica de sandália, fábrica de bolsa. Um vai ensinando o outro agora, só que agora ninguém tem muito interesse em aprender. Não passa, antigamente passava jovens lá, menino, menina. Hoje, ninguém. Para mim é um trabalho artesanal, é artesanal. Inclusive, eles falam que existe máquina para cortar o casaco e tal, mas tem que passar pelo cortador, né? Porque sempre tem um defeito, um furinho, um defeito. Então, é difícil ter um pedaço grande sem defeito algum, né? Então, é artesanal mesmo, é feito com cola, bate o martelinho, é bem assim, interessante. Fase contemporânea, de 1980 a 2019. A partir dos anos 80, o artesanato passou a ser visto com outros olhos e o artesão a sentir necessidade do contato direto com seus clientes. É importante dizer que foi uma revolução na forma de pensar. Assim, passaram a buscar apoio do governo e entidades governamentais das esferas municipal, estadual e federal. Surgiram assim as primeiras manifestações em Serra Negra e em 1996 foi criada a Feira de Artesanato, comandada pelos queridos Rui Goulart, Rosa Helena Moreira Gonçalves, Luiz Roberto Frasson e o Senhor Borges, que reuniram os artesãos de diversas áreas para juntos apresentarem seus trabalhos em estandes artesanais feitos em bambu e juta cru na Praça Sesc Centenário. A Feira de Artesanato começou a ser pensada pelo Rui e pelo Frasson. Depois o Rui me convidou para participar e eu entrei. A feira foi feita na gestão do Elmir, junto com esse objetivo de trazer uma coisa nova e interessante para Serra Negra. E aí começamos a planejar e permanecemos acho que um ano. Um dos objetivos era trazer a Sutaco para que os artesãos tivessem mais condição de trabalho, sendo apoiados por essa instituição. Fizemos várias visitas a eles com projetos dos artesãos daqui, fizemos exposição no Natal com obras deles. Inclusive o Chita participou e outros também que não me lembro. As barracas da feira eram todas feitas pelo Rui e pelo Frasson, com a minha ajuda também. Era muito lindinha. Devido ao sucesso da Feira de Artesanato, os organizadores buscaram convênio no ano seguinte com a Sutaco, a Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, uma autarquia do governo do estado de São Paulo que promovia e valorizava o artesanato local. A Sutaco veio à Serra Negra, iniciando o cadastro dos artesãos locais e no mesmo ano proporcionou a oportunidade de artesãos participarem do seu concurso de presépios, sendo premiado um artista local. Assim, a Prefeitura inaugurou um espaço permanente para que a Feira de Artesanato funcionasse aos finais de semana na mesma Praça Sesc Centenário, em espaço fechado e coberto, atrás de onde hoje funciona a Câmara Municipal. Em 2011, Rosa Helena Leme Padula assume como representante na divisão de cultura o acompanhamento da Feira de Artesanato, oferecendo suporte técnico entre artesão, prefeitura e Sutaco.
No decorrer dos anos, sua busca incansável levou o artesanato de Serra Negra a ilustrar programas como o Ateliê na TV e o programa Rolando Boldrin, além de exposições no Centro de Convenções, no Museu de Amparo e na sede da coordenação da Sutaco, incluindo visitas técnicas com artesãos locais a várias edições da Mega Artesanal. Em 2012, foi concluída a cobertura do pavilhão da Feira de Artesanato de Serra Negra pelo então prefeito Antônio Luigi Ítalo Franchi, o Bimbo, bem como sua denominação como Feira de Artesanato Terezinha de Jesus Miele Fioravante. Neste formato, eram necessárias a montagem e a desmontagem diárias. Em 2013, foi realizado o 3º Fórum Municipal de Política Cultural de Serra Negra e a indicação popular para patrimônio cultural e imaterial de produção artesanal de vinhos, artesanato em couro, artesanato em madeira, tricoteiras e o artesanato em tricô e crochê, e o artesanato entrançado em fibras naturais, bambu, sapé, palha e outros. Em 2014 ocorreu o primeiro simpósio do artesão e artesanato de Serra Negra. O primeiro contato com os artesãos de Serra Negra eu tive no final de 2014, quando foi feita uma feira de Natal lá no Mercado Cultural, e esse foi o primeiro contato que eu tive com os artesãos de Serra Negra. Depois, em 2015, eu soube da Conselho Municipal de Política Cultural. Houve uma lei municipal que criou esse conselho com base nos padrões definidos pelo Ministério da Cultura. Eu me candidatei a conselheiro para defender os setores de cultura popular e artesanato. Fui eleito, isso foi em dezembro de 2015. Eu fui eleito e fui pelos conselheiros eleitos, eu fui eleito presidente do conselho. Então, eu fiquei com a minha gestão como presidente do conselho foi de dezembro de 2015 a dezembro de 2017. Em 2017 teve outra eleição, eu fui eleito conselheiro de novo e fiquei como suplente da Romaia. E ela como conselheira de Artesanato e Cultura Popular. Nessa gestão, minha gestão como presidente do conselho, aprovamos o Plano Municipal de Cultura de Serra Negra. Esse plano é um plano decenal, foi aprovado pelo Conselho em 2017, foi aprovado pelo Poder Executivo em 2018, pela Câmara dos Vereadores em 2018 também. Eu notei em Serra Negra muita base sólida de artesanato. Quanto artesão e convivendo nas feiras artesanais, as feiras artesanais de 2015 para cá passaram a ser mensais, a maioria delas no saguão da antiga prefeitura, aqui na Praça Central. E eu via muito sobre o que se fazia, principalmente em couro aqui antigamente em Serra Negra, que é uma área que eu conheço mais, e infelizmente o que deixou de ser feito. Quer dizer, o grande artesanato em couro passou a ser voltado mais para vestuário, acessórios de vestuário, e o artesanato mais base de couro, praticamente eu vi muito pouco. Então a riqueza era muito grande, a riqueza de tricô, né? Eu vi em madeira, machetaria. Infelizmente essas feiras artesanais mensais, que a gente chamou de temáticas, não estão acontecendo, mas ali, lá tinham excelentes artesãos fazendo puro artesanato. Em 11 de julho de 2018, foi implantada a Base Conceitual do Artesanato Brasileiro, Portaria 1007, que considera um rol de tipologias de matérias-primas, tipos de técnicas artesanais e variações técnicas para classificação e denominação de artesanato. Dessa forma, iniciou-se uma nova fase daquilo que deve ou não ser considerado artesanato.
Para peças elaboradas não conceituadas como artesanato, foi criada a denominação de trabalho manual ou manualista. Há muita confusão entre artesanato em si, definido hoje pelo Programa do Artesanato Brasileiro, e o trabalhador manual, né? Existem várias teorias a respeito e tudo, mas a grosso modo, assim, para as pessoas entenderem mais facilmente, eu posso dizer que artesanato é aquilo que é feito sem repetição, cada peça é uma peça, manualmente, sem auxílio de grandes máquinas, sem ser uma produção em série. E o trabalho manual, muitas vezes, se pegam vários materiais iguais, cortados ou montados iguais, e se monta o trabalho final manualmente, mas assim, como se fosse uma produção mais em série, mais como subsistência mesmo. Não um trabalho puramente artesanal, e cada trabalho artesanal sai um diferente do outro. É muito difícil sair igual. Porque é muito importante preservar o artesanato puro, o artesanato mesmo. Primeiro, esse artesanato muitas vezes vem de pai para filha, a maioria das vezes vem de pai para filha, de mãe para filha. É um negócio que traz tradição para os dias atuais. A mesma coisa, a mesma técnica artesanal que se fazia há centenas de anos, continua sendo feita. Isso é muito importante para preservar, inclusive em termos de cultura popular. O artesão fica buscando suas técnicas, procurando fazer novas peças, mas sem auxílio de grandes máquinas, sem auxílio de empregados. O artesão não pode ter empregado, o artesão é ele que faz o trabalho, não uma pequena indústria ou coisa parecida. Artesãos e manualistas devem estar cadastrados no município ou pela SUTACO quando são artesãos. Porém, nem todos os cadastrados possuem interesse ou desenvolvem continuidade no setor, visto que alguns possuem uma rápida passagem como manualistas, visando apenas o sustento em um determinado momento da vida. Estou no comércio há 28 anos em Serra Negra, mas eu tenho uma história por trás disso, onde começou com meus avós. Que a minha família toda já produzia artesanato. Meus avós mexiam com bambu, palha, meus pais com madeira, onde na década de 60 abriram comércio na cidade de Serra Negra. Aí eu com meu irmão demos continuidade, a gente produz artesanato e também a gente revende muito artesanato local, dando oportunidade a pessoas, a artesãos, que produzem palha, vime, bambu, madeira. Antigamente tinha-se a Casa São Benedito, a Casa Aliança, onde meu avô, falecido, muito querido, Alcides Piffer, ele sempre incentivou nós netos a mexer com artesanato. Desde criança a gente apanhava bambu com ele, fazia cestinhas com ele. Quando eu abri a loja, ainda infelizmente ele ficou por pouco tempo fornecendo, pois ele faleceu, né? Mas aqui em Serra Negra tinham outras pessoas, como o seu Benedito, tinha o Baratella, o Seleguin, que era o Maurício Seleguin, que a gente também chegou a comprar coisas na época, né? Entre muitos outros, como pessoas queridas também, vindos de fora, que traziam mercadoria pra gente. Isso são cestas em bambu, cestas de pão, cestas para decoração, lembrancinhas, café da manhã, tudo coisas fabricadas por artesãos de Serra Negra com grande valor, onde quase não se encontram mais pessoas que produzem esse tipo de material, né? Que infelizmente são coisas assim muito valorizadas, que infelizmente está sumindo do mercado por falta de artesãos, que hoje em dia, né, não tem, e que a gente continua lutando para continuar oferecendo. Isso aqui são sacolas de feiras, de praia, usadas para todos os ambientes, trançados em palha, são palhas de milho, onde artesãos também da nossa região, fazendas, sítios, produzem. Uma peça muito valorizada que também, infelizmente, está sumindo do mercado, mas que a gente continua com muito carinho, tentando apoiar o artesanato. Fase atual, a partir de 2020.
A fase atual foi marcada pela inauguração do Centro de Artesanato Terezinha de Jesus Miele Fiorante em 20 de abril de 2023. Obra realizada e concluída pelo então prefeito Elmir Chedi, proporcionando melhores condições com local e estande permanente aos participantes, remanescentes da tradicional feira criada nos anos 90. Outra importante manifestação trata-se do atuante grupo Quadradinhos de Amor, que num trabalho conjunto com a primeira-dama do município, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Serra Negra, Débora Chedi, juntos realizam um trabalho magnífico, que além de proporcionar calor humano, tem lançado projetos criativos e inovadores de valorização do artesanato em tricô e crochê. O Grupo Quadradinhos de Amor é formado por voluntárias que fazem tricô, crochê, e cada uma se dedica a mais alguma coisa. Manta, umas fazem manta, touca, cachecol, roupa de bebê, que cada voluntária se encaixa melhor com um trabalho. E com esse trabalho que a gente realiza, a gente faz doações, né, para entidades, para pessoas que precisam, que fazem parte de algum órgão que atende pessoas em estado de vulnerabilidade. O Quadradinhos de Amor, quem começou foi a Mônica Conte Lopes. Agora, dia 19 de março, é o dia do artesão, é dia de São José, e o Grupo Quadradinhos de Amor vai completar 6 anos de existência. Agora também, todo ano, a gente tem feito crochetaço, né, que a gente promove, né, o artesanato, o crochê, o tricô, a gente tem oficinas, porque o artesanato é uma coisa muito importante, né? Que além de fazer obras de arte, né? Também ajuda quem está fazendo. O Fundo Social tem apoiado esse trabalho, né? No final do ano, a gente tem montado a árvore de Natal, tudo feito com quadradinho de tricô e crochê, para enfeitar a cidade. Quando chega em janeiro, que desmonta a árvore, esses quadradinhos vão ser higienizados, tudo lavadinho, e monta em tamanhos de mantas que serão doadas. Que coisa cheia de alvura sobre a folhagem de em torno dela vicejam moventes flores viçosas, são cravos brancos que alvejam entre o perfume das rosas. Desde quando surge a aurora, até que o sol se debruça, uma fonte